E aí galera, beleza? Na aula de hoje nós vamos tratar de um tema que é fundamental, extremamente relevante e atual, né? É o conceito de indústria cultural, né? Esse conceito ele está previsto na obra A Dialética do Esclarecimento, entre outras, né? Mas inaugural sim, se encontra nessa obra A Dialética do Esclarecimento, que é de autoria, né, de dois autores alemães do século XX, né? Membros da Escola de Frankfurt, né? Theodor Adorno e Max Horkheimer, né? Então eles vão estar teorizando e descrevendo, né, esse conceito chamado a dialética, esse conceito chamado de indústria cultural na obra, aí sim, Dialética do Esclarecimento, certo? Então vamos lá, galera. O conceito de indústria cultural ele está relacionado fundamentalmente ao conceito de cultura de massa, né? A indústria cultural são os grandes meios de comunicação de massa, né? Todo o processo de informação e comunicação que é produzido dentro de uma sociedade, e aqui especificamente eles estão tratando sobre a sociedade capitalista, então especificamente os grandes meios de comunicação, né? Que certamente são de natureza privada, né? Pertencem ao setor privado, e na concepção dos dois autores, esses grandes meios de comunicação eles vão manifestar esse processo de cultura, esses objetos produzidos pela cultura de massa, que tem um objetivo muito claro de ser comercializado. Portanto, no conceito de indústria cultural, a cultura ela ganha uma conotação mercadológica, né? A cultura ela é mercantilizada, ela se torna uma mercadoria, né? E uma mercadoria ela é comercializada, vendida, trocada, né? Comprada, então é esse processo que é instituído sob a cultura, certo? O Adorno e o Horkheimer vão pensar esse processo que eles chamam de indústria cultural, de novo, relacionado ao que eles compreendem também por cultura de massa, né? Então há, pelos meios de comunicação, uma massificação dos processos culturais que tem uma finalidade objetiva muito clara de ser comercializado. Então ganha um processo mercadológico, né? Uma cultura que é uma cultura mercadoria. Além disso, né, eles também retomam um conceito fundamental da teoria de Marx, né? São dois autores que bebem da fonte marxista, são dois autores da escola de Frankfurt, como eu falei anteriormente. Eles pegam um conceito fundamental que é o conceito de ideologia. Então, nesse processo de produzir mercadoria, né, nesse processo de tornar a cultura um bem mercantilizável, né, também é um processo de consumo, e no processo de consumo os indivíduos eles também vão se alienando, né, à sociedade, ao mundo em que eles vivem e aos próprios processos verdadeiros produzidos historicamente pela cultura, né? Então eles vão se perdendo de si, a maneira que eles também consomem e são abarcados por esse processo de indústria cultural e pelos grandes meios de comunicação de massa, né? Então a indústria cultural ela está relacionada novamente à cultura de massa. É uma cultura que tem um objetivo muito claro de ser comercializado, portanto tem uma finalidade mercadológica, né? E ela é produzida e reproduzida pelos grandes meios de comunicação. Naquele momento, naquele primeiro momento que esses dois autores, o Horkheimer e o Adorno, estão escrevendo, eles se remetem ao rádio, né, e aos meios de comunicação impressos, como os jornais, enfim. É, no período posterior, né, nós já temos a invenção da TV e a massificação da TV. Né? Hoje tem outros meios de comunicação, como a internet. Então, eles têm um objetivo muito claro de incorporar aqueles processos, né, aqueles padrões, aqueles fenômenos culturais produzidos pela cultura de massa, massificam ainda mais, né, ampliam a sua capacidade de ser mercadoria. Nesse processo de consumo dessa mercadoria, as pessoas vão se alienando num conceito assim, puxando a compreensão e a contribuição de Marx, e vão se perdendo da sua própria essência, né? Ou daquilo que historicamente foi compreendido como cultura, certo? Essa foi uma aula sobre indústria cultural, espero que tenha sido proveitosa. Abraço e até a próxima.